Como você vende importa mais do que o que você vende. Já parou para pensar nisso? Hoje eu recebo o Robson Pérez, que é treinador aqui da Bravende. Ele é especialista em vendas consultivas e desafiadoras. E a nossa proposta de hoje é gravar aqui 3 episódios sequenciais para contar um pouco da metodologia e os principais insights do livro Venda Desafiadora, assumindo o controle da conversa com o cliente. O que será que o Robson vai trazer? Já quero provocar aqui uma pergunta. Por que esse livro, Robson, revolucionou a forma como a gente enxerga a área comercial? Seja bem-vindo. Obrigado. O livro revolucionou porque ele veio em meio a uma crise econômica global, né, 2008, 2009, quando muitos setores estavam falindo, fracassando, enfim, devido à crise, vendedores estavam com dificuldades, mas alguns estavam se destacando. Um grupo de vendedores continuaram vendendo e vendendo muito bem. Isso chamou a atenção de um órgão pesquisador e eles começaram a avaliar o que esses vendedores, o que esses profissionais fazem de diferente. E ali iniciou uma pesquisa que originou no livro, né? Essa pesquisa começou aproximadamente uma entrevista com 600, 700 profissionais da área comercial. Os resultados foram sendo empolgantes e cresceu até serem entrevistados mais de 6.000 profissionais, em vários segmentos, enfim. Por que revolucionou? A pesquisa trouxe três grandes descobertas, né? Uma é que existem 5 tipos de vendedores, não importa o segmento, se a gente fala de B2B, todo profissional vai se enquadrar em um desses 5 tipos. Eu acredito que a gente vai falar, então, quais são esses 5 tipos. Exatamente. Que foram aí determinados a partir de uma pesquisa com 6.000 profissionais. E nos chama muita atenção, né, Robson, pensar que no momento de crise tem ali uma parcela, um modelo, um perfil que consegue se destacar mesmo diante de um cenário mais complicado. Então, quais são esses 5 vendedores, 5 tipos de vendedores? Antes só de falar, é legal falar da segunda descoberta, que foi aí o que mais revolucionou a área comercial. A segunda descoberta, ela ia meio que ao contrário da sabedoria convencional. Todo mundo dizia que, olha, tem um estilo, um perfil que é o melhor, e a segunda descoberta, ela mostrou que entre esses 5 estilos tem um ganhador e um perdedor. E aqui é que mexeu com... Virou o jogo. Virou o jogo, exatamente. A gente vai falar mais sobre isso. Tá bom, então vamos entrar desses 5 perfis, que daí eu acho que as pessoas vão começar a pensar, eu acho que esse é o ganhador. Legal. Eu acho que esse é o perdedor. Quais são eles? O primeiro perfil é o empenhado. É o vendedor que, enfim, se dedica mais ali, não vou detalhar cada um agora, mas para falar dos 5. A gente tem o empenhado, a gente tem o lobo solitário, temos o construtor de relacionamento, solucionador de problemas e o desafiador. Então o pessoal já deve saber aí, né, em qual desses estilos você se enquadra. Acho que é legal pensar. A gente vai escutando esses nomes aí, aos quais eles foram batizados, já vai pensando, né? Nossa, empenhado, como que será que deve ser esse perfil? O empenhado é aquele profissional. Um ponto importante antes, tá, de falar sobre os estilos, todos esses, eles performam bem. Ah, legal. Só foram entrevistados profissionais que tinham resultados já bons ou muito bons. Quem não estava performando não participou da entrevista. Isso que é legal deixar claro aqui. Então, o empenhado é um profissional que vende, que tem resultado, é aquele que chega cedo, é o último a sair, faz hora extra, enfim, ele é bem dedicado, preenche relatório, CRM, se precisar fazer ligações, ele vai fazer mais do que precisa, visitas, ele visita mais do que os outros, é um profissional de fato empenhado, dedicado. Do ponto de vista aí do gestor comercial ou do líder, provavelmente olha e fala assim, ai, que bom que eu tenho uma equipe cheia de vendedores empenhados, que é aquele que assim, não me dá trabalho, cumpre o prometido, entende todos os comandos que foram dados e entrega essas necessidades para o gestor. Imagino que seja isso? E não é. E não é, tá bom. E não é. É porque, assim, é um profissional que é muito dedicado, disciplinado. Ah, legal. Mas na área comercial, nem sempre isso é o suficiente, né? É claro que é legal fazer mais do que precisa, chegar cedo, sair tarde, se for necessário, visitar mais, ligar mais. Mas existem algumas, não vou dizer competências, mas algumas habilidades que nem sempre são suficientes apenas fazendo de maneira empenhada, apenas chegando primeiro e ficando até tarde. Tá, então o pessoal que está acompanhando aí, se já identificou que pode ser aí um empenhado, tem um ponto de atenção aí para se desenvolver. E quem é, Robson, o nosso lobo solitário? Legal, lobo solitário, acho que deve ter em várias empresas aqui, a gente sempre vai pensando um pouco, talvez eu já fui lobo solitário, ou estou sendo, né? Pode ser um aumento. Lobo solitário é aquele profissional
que dá resultado, vende bem, mas ele faz do jeito dele. Não tem muito como você medir, ele não segue muito, olha, o caminho é esse. Ele faz do jeito dele, tanto que tem altos e baixos, muitas das vezes. É um profissional que tem certa dificuldade em seguir alguns processos, alguns padrões. Ele não tem muita facilidade ou nem gosta de alimentar um CRM, por exemplo. Tá bom. Mas ele traz muito resultado. É um profissional muito bom, assim. Mas faz do jeito dele. De repente ele dá aqueles picos. Ele dá aqueles picos. Como que a pessoa fez? Se eu tava olhando aqui o relatório, a sequência de trabalho... Não tinha nada aqui. Não tinha nada. De repente aparece um fechamento, uma venda. Esse é o lobo solitário. Isso é o lobo solitário. Muito bem. Ó, esse daqui eu acredito que ele confunda bastante a gente no quesito de... acho que esse é o ganhador. Que é o construtor de relacionamento. Eu quero saber se é o que gera mais resultado, então... Podemos deixar essa pergunta para daqui a pouco. A gente deixa para daqui a coloca pouco. Quem que é, então? Quem que é o que gera mais resultado? Mas o consultor de relacionamento, é claro, é um ótimo profissional. Ele se dedica muito, como o nome diz, no relacionamento com os clientes. Então ele procura expandir não apenas no lado profissional, mas conhecer um pouco da pessoa, criar uma conexão, saber quem é a esposa do cliente, o esposo, quem são os filhos, dia de aniversário. Ele tem muito isso, né? Ele é muito próximo, cria muito empatia e ele se preocupa muito com a satisfação do cliente, de fato. Então, um profissional... Sim, me veio à mente, Robson, uma questão de que acho que a gente veio aí desde de 1990 em diante, muito com essa força da necessidade de criar um networking para entender antecipadamente a necessidade do cliente e poder estar disponível quando tiver algo que puder oferecer para ele. Então eu acredito que e tem muito forte na nossa mente de área comercial que o construtor de relacionamento, ele sim gera mais resultado. Você está dizendo que a gente vai deixar para o final, tá bom? Tudo bem, eu entendi. Vamos ver daqui a pouco. E aí vem, ó, o solucionador de problemas, que é o tal bombeiro que apaga o incêndio, que o cliente ligou, e você identifica muito rápido também esse perfil. Por que esse, então, não é o que mais vende ou mais resolutivo? O solucionador de problemas é um perfil, um estilo de vendas de vendedor que deixa o cliente muito satisfeito, muito tranquilo também, porque realmente deu qualquer problema, ele está lá à disposição. É um profissional que ele é muito mais voltado para o sucesso do cliente, para o pós-venda, para a satisfação. Ele vende bem, ele tem, né, uma visão macro aí de todo o processo comercial, de toda a jornada do cliente, mas por que ele não é o que dá mais resultado? Vamos imaginar uma situação, ele chegou de manhã para trabalhar, já estava ali previsto fazer diversas ligações, visitas, propostas, e de repente toca o telefone e é uma situação de um cliente com um problema para resolver. Ele para tudo e mergulha para resolver aquele problema. Enquanto aquilo não está resolvido, ele não consegue muito desenvolver outras vendas. Em vez dele, de repente, só conduzir, delegar para a área específica, ele é aquele profissional que vai lá na indústria, vai lá na fábrica para ver o que está acontecendo para resolver o problema do cliente. Então ele dedica mais tempo até que esse problema seja resolvido do que fazer novas vendas. Eu tenho certeza que todo mundo que ouve essa metodologia, essa ideia do vendas desafiadoras, fica o tempo todo falando, nossa, nessa ocasião eu fui um solucionador de problemas. Aqui eu sou um pouquinho mais... Isso, a gente pode ter um pouquinho de cada. Tem um pouco essa divisão também. E finalmente o quinto, então, quem é esse vendedor desafiador? E vai dar só um spoiler, que é para a gente completar esse episódio, que depois a gente vem no próximo, contando exatamente como ele faz a diferença no resultado da empresa. Então, quem é o vendedor desafiador? O vendedor desafiador é o vendedor que ele mostra uma visão diferente para o cliente. Ele sempre traz uma perspectiva que o cliente não tinha pensado ainda sobre o próprio negócio. Ele não tem dificuldade em pressionar um pouquinho o cliente quando precisa e lida muito bem com questões voltadas a investimento, dinheiro. Para ele é muito tranquilo falar sobre isso. Dá só um spoiler em alguma situação que você pode ser um vendedor desafiador que provoca o cliente? Que provoca o cliente? O vendedor desafiador, nós vamos ver aqui que ele assume o controle da conversa, do processo muito bem. Então, quando que ele desafia? Diferente, por exemplo, na venda consultiva, o profissional, ele mapeia os decisores. Então, ele chega no início da conversa com o cliente, ele pergunta com quem é mais que a gente deve falar, quem são as outras pessoas que devem estar envolvidas no processo. O desafiador, ele não pergunta, ele não mapeia. Ele conhece tão bem o processo de compra dos clientes que ele já fala, olha, para seguirmos nesta conversa, eu preciso que na próxima reunião participe o gestor da área tal, o diretor da área tal e o terceiro, por exemplo, profissional. Ele já direciona muito bem.
isso é um pouco diferente para o cliente. O cliente não espera muito esse direcionamento. Então, começou um spoiler, não vamos falar muito mais, mas ele vai muito por essa linha. Ele já dá o caminho e assume o controle no começo. Eu entendi, então, que é uma provocação que quase se torna beira ali uma exigência para uma continuidade de ser atendido por aquele vendedor. Exatamente. Um exemplo, muitas vezes, o cliente procura o vendedor desafiador. Digamos que é uma procura ali para saber uma proposta, enfim. Ele avalia quem que está me procurando. Dependendo da proposta, normalmente a venda desafiadora é muito aplicado para vendas enterprise, vendas complexas. Dependendo da procura, ele fala, olha, vamos falar sobre isso, vou te passar, mas se na próxima conversa não estiverem esses profissionais, não faz sentido a gente seguir. Então ele pressiona nesse sentido, é uma exigência que ele realmente fala, olha, não faz sentido, ele avalia. Porque se a empresa está querendo contratar uma solução nossa, que é uma solução complexa, que envolve horas de dedicação do nosso time, do comercial e de outros times, a empresa tem que também já colaborar com alguma coisa do lado de lá. Então ele já faz essa exigência, fala, para seguir nisso daqui, eu preciso que essa pessoa participe da reunião. Senão eu nem vou, de repente, né? Lógico que não fala com essas palavras, mas olha, não vou nem dedicar muito tempo, porque às vezes ele consegue entender, é só uma cotação. Às vezes a empresa já tem um fornecedor, está me procurando, pediu talvez para um profissional que está ainda em níveis de decisão mais baixos só para ter preço. Ele não vai dedicar tempo para isso. Agora, se do outro lado a empresa entendeu que faz sentido, ela vai colocar alguém mais envolvido na decisão, e aí ele começa a avaliar e fala, opa, essa empresa realmente está interessada em comprar da gente. Então você percebe que ele já assume o controle aqui e já desafia nesse sentido? Perfeito. Última pergunta desse episódio. Você está em sala de aula, treinando vendedores e é especializado nas duas metodologias, a venda consultiva e essa venda desafiadora que tem provocado mais o mercado. Isso. Como é que você percebe que esses vendedores de 20 anos, 30 anos já estão recebendo essa metodologia e se de verdade para eles falam, olha, eu acho que eu até fazia alguma coisa nesse sentido, mas não era estratégico? Exatamente, eles têm essa surpresa, estão recebendo bem, mas com um pouco de dificuldade de adaptação, porque justamente muitos anos fazendo de uma forma e agora tendo que mudar ali a forma do próprio vendedor ver o processo. E aí a implantação de uma metodologia desafiadora não depende inclusive só do vendedor. A empresa tem que abraçar, o gestor tem que ajudar, porque é uma implantação que leva algum tempo. Excelente, Robson. Muito obrigada. Você vai ficar aqui porque a gente tem mais 2 episódios, tá bom? E você que está por aí, conseguiu identificar os perfis entre a sua área comercial? Vou até repassar aqui, ó. O empenhado, o lobo solitário, o construtor de relacionamento, o solucionador de problemas e, por fim, de verdade, o vendedor desafiador. E aí, no próximo episódio, olha só, a gente vai contar tudo sobre como é esse grande profissional que faz os resultados acontecerem muito mais do que bater meta, tá bom? Clica no sininho, compartilha aí o nosso conteúdo e vem pro próximo episódio. Até lá!